Olá pessoal, nessa videoaula iremos ver alguns conceitos fundamentais sobre o modelo relacional. Na aula passada, passou-se por alguns conceitos essenciais do diagrama entidade-relacionamento. O diagrama entidade-relacionamento, basicamente, ele é responsável por realizar uma modelagem direta do que a gente enxerga no mundo real para uma forma de diagrama que simplifica o entendimento do que a gente está vendo no mundo real. Para a gente conseguir passar isso para um banco de dados, a gente tem que transformar os diagramas que foram criados a partir do modelo entidade-relacionamento, ou seja, a gente tem que transformar os nossos diagramas entidade-relacionamento em um diagrama baseado no modelo relacional, ou seja, a gente transformar as nossas elipses, os nossos losangos em tabelas. Então a gente vai ver como a gente consegue realizar essa representação. Então, o modelo relacional ele é a base para que a gente consiga implementar o nosso banco de dados. Embora o principal paradigma de desenvolvimento do sistema atual seja orientado ao objeto, ainda o principal paradigma para desenvolvimento de sistemas de banco de dados é o modelo relacional. Então, para isso, a gente tem que seguir um conjunto de passos para que a gente consiga implementar, criar um banco de dados baseado nesse modelo que é o mais utilizado. Alguns conceitos são importantes a gente compreender no modelo relacional. Observando essa tabela, que já é a representação de uma relação implementando no modelo relacional, a gente consegue ver aonde os campos que a gente verifica na tabela, eles são definidos como atributos da nossa relação, ou seja, o nome que a gente está vendo aqui, aluno, ele é responsável por identificar, é o nome da nossa relação. Os campos a gente define como atributo. E cada linha da nossa relação, a gente chama ela de tupla. Cada tupla ela deve ser única dentro da tabela, ou seja, da nossa relação. Não devemos ter mais que duas tuplas com o exato mesmo conjunto de atributos. Para a gente conseguir fazer com que isso não ocorra, um desses atributos a gente tem que definir como atributo-chave, ou um conjunto desses atributos a gente tem que definir como atributo-chave, que vai se tornar a chave primária da nossa relação. Então, conforme dito, os atributos-chave eles são importantes para se realizar a identificação unívoca de uma determinada tupla, de uma determinada linha que tenhamos em nossa tabela, pois não devemos ter duas tuplas, duas linhas com o mesmo conjunto de atributos. A definição da chave primária que vai ser utilizada, geralmente se busca um valor numérico, o qual ele vai ser único dentro dessa relação. Ou seja, se pensarmos para um aluno, ele pode ter uma identificação acadêmica, um registro acadêmico que ele vai ser único no mundo real. Então podemos utilizar esse atributo para identificar de forma unívoca uma linha dentro da relação. Se a gente pensar em uma pessoa, poderíamos utilizar o CPF, porque cada pessoa tem um único CPF. Determinadas relações, principalmente relações onde não conseguimos identificar um atributo que ele seja único no mundo real para aquela determinada relação, o que pode ser feito é gerar um atributo chave artificial, ou seja, como se fosse um código de identificação daquela tupla ou um código de auto-identificação. Isso é comum se realizar dentro de um banco de dados. Então reparem que para o aluno eu posso utilizar como chave primária um número, que seria um número único dele no mundo real, mas caso esse número aqui ele não fosse representativo de forma que ele seja único no mundo real, a gente poderia gerar um atributo chamado código, que é um atributo que foi gerado especialmente para funcionar como chave primária. Outro ponto importante no modelo relacional é o conceito de chave estrangeira. A chave estrangeira ela tem grande importância na construção de um banco de dados relacional, porque ela é responsável por estabelecer a relação entre as entidades. Então, quando a gente está lá no modelo ER, que a gente tem o nosso diagrama ER, a gente tem um losango que representa a relação. Como que a gente vai conseguir implementar essa relação? Através do conceito de chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? Ela é nada mais do que um atributo-chave de uma tabela que aparece para ser responsável de realizar a relação com outra. Vamos pegar o seguinte exemplo. Um funcionário
ele pode ter dependentes. Então, um dependente, ele vai ter o seu próprio CPF, mas como eu vou saber de quem ele é dependente? Dentro da relação dependente, a gente pode inserir a chave estrangeira CPF do funcionário, que ela vai conter o valor que esteja na chave primária da tabela funcionário. Então, a gente pode pensar que um funcionário aqui, ele pode ter vários dependentes que ele vai estar realizando através da ligação dessa chave estrangeira nessa chave primária. A gente vai tratar disso melhor na hora que a gente chegar para trabalhar com o mapeamento do modelo ER para o modelo relacional. Esse diagrama do modelo relacional, ele ilustra melhor o que a gente estava citando anteriormente. Ou seja, eu tenho uma relação funcionário, onde cada funcionário pode ter N dependentes. Então, aqui está definida uma relação de 1 para muitos. Então, dessa maneira, a chave primária da relação aonde está marcado com 1, ela se torna chave estrangeira da relação aonde está marcado com N. Então, dessa forma, consegue ficar claro que um funcionário ele pode ter vários dependentes. E a relação está sendo estabelecida através da chave primária da tabela funcionário estar sendo colocada como chave estrangeira da tabela dependente. Outro ponto importante é o conceito de integridade referencial. O que é integridade referencial? Ela é responsável por manter a consistência entre as tuplas existentes em diferentes relações. Então vamos pensar no seguinte, no nosso exemplo anterior. Aonde temos um dependente que está relacionado a um determinado funcionário. Eu não posso deixar com que a tupla do funcionário seja excluída, sendo que existe uma relação de dependência com uma outra tabela, porque isso geraria uma dependência quebrada. A integridade referencial é responsável por fazer com que isso não ocorra. Se por acaso uma tupla tiver uma dependência, tiver qualquer outra tabela que dependa daquela linha específica, daquela tupla específica, o sistema de gerenciamento de banco de dados não vai deixar com que essa tupla seja excluída. Agora veremos como realizar o mapeamento dos diagramas do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Então a gente já viu que a gente utiliza o modelo entidade-relacionamento, seus diagramas de entidade-relacionamento, por serem mais fáceis, mais simples, mais claros para poder representar algo do mundo real, para se realizar o levantamento dos requisitos desse banco que deve ser implementado. Já o modelo relacional, ele é responsável por realmente implementar as tabelas com todos os recursos de segurança. Dessa maneira, normalmente a modelagem é feita através do modelo relacional. Então a gente utiliza os diagramas gerados durante a fase de definição do nosso banco de dados, da definição conceitual, que é o nosso diagrama entidade-relacionamento, e a gente realiza um mapeamento, uma tradução desse modelo entidade-relacionamento para o nosso modelo relacional. Então, no modelo entidade-relacionamento, nós temos as nossas elipses, ou aqui no caso, que os retângulos que estão representando. As elipses representam os atributos. Os retângulos aqui que representam as entidades, os losangos que representam a relação, nós temos que realizar o mapeamento para que a gente consiga montar tabelas para posteriormente a gente implementar isso no nosso banco. Vamos tomar como exemplo o mapeamento que está sendo apresentado em nosso caderno, onde temos uma relação funcionário que está estabelecendo uma relação com o conjunto de entidades setor, ou seja, nós temos aqui duas tabelas, duas entidades que estão relacionadas. Então, aqui a gente, da forma que está colocado aqui, nós temos que um setor, ele pode ter muitos funcionários, mas os funcionários, eles podem trabalhar em um único setor. O primeiro passo consiste em se criar uma relação para cada uma das entidades contendo
todos os atributos dessa entidade, aonde o atributo-chave que foi marcado na nossa entidade, ela passa a ser o atributo-chave também da nossa relação. Esse consiste no primeiro passo quando vamos realizar o mapeamento entre as entidades. Nos próximos passos, nós vamos realizar o mapeamento dos relacionamentos. Este mapeamento ele vai depender do grau de relacionamentos que temos e da cardinalidade que está envolvida. O segundo passo, ele vai depender diretamente da cardinalidade. Caso a cardinalidade seja 1 para 1, cujo exemplo podemos ver na apostila, que temos onde um funcionário ele pode gerenciar um único setor e um setor pode ser gerenciado por um único funcionário. Para esse caso, nós temos 3 opções possíveis, que é criar uma chave estrangeira em qualquer uma das duas relações, já que se trata de uma relação com cardinalidade 1 para 1, gerar uma única relação, ou seja, uma única tabela com todos os atributos, o que não é comum de se fazer, ou gerar uma relação exclusiva, uma tabela exclusiva para o relacionamento. Porém, não é algo muito comum de fazer, porque isso caracteriza um mapeamento de cardinalidade N para M, de cardinalidade muitos para muitos. Então, as opções mais utilizadas que devem ser seguidas é a primeira e a terceira, sendo que a primeira é a mais amplamente implementada nos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Aqui segue um exemplo de mapeamento, que é onde um funcionário pode gerenciar um setor e um setor pode ser gerenciado por um único funcionário. Nós temos alguns atributos da entidade funcionário, da entidade setor e da relação gerencia, que é a data de início. Então, nós temos todos os atributos da tabela funcionário são inseridos, todos os atributos da tabela setor são inseridos, mantendo suas respectivas chaves primárias. Se a gente optar por utilizar a primeira das opções, aonde a chave primária de uma das relações passa a ser chave estrangeira da outra, a gente também vai utilizar essa relação para abrigar quais são os atributos existentes da relação, que no caso é o data de início. Esse tipo de implementação seria válido caso a gente queira representar especificamente esse caso. Se eu quero manter informações de um grande grupo de funcionários, de todos os funcionários da empresa, nesse caso seria mais conveniente a gente gerar uma terceira relação, que seria uma relação gerente, aonde gerente conteria como chave primária um identificador artificial, como por exemplo uma autoidentificação, teria como chave estrangeira o CPF do funcionário e como chave estrangeira o código do setor, além do seu atributo, que é data de início. Então, essa apresentada na apostila é uma das possibilidades. Já no mapeamento de um conjunto de entidades, aonde a relação seja 1 para muitos ou muito para 1, em primeiro caso, a gente tem que seguir aquele primeiro passo, onde é fazer com que todos os atributos de uma relação, a relação funcionário, por exemplo, se tornem os atributos da nossa tabela. Então, todos os atributos da entidade funcionário vão se tornar atributos da nossa relação funcionário. Assim também no setor, mantendo suas respectivas chaves primárias, chaves primárias ou atributos chaves já definido anteriormente no modelo entidade relacionamento. Para que a gente possa estabelecer o relacionamento de um mapeamento de 1 para muitos, a relação que mapeia o conjunto de dados do lado N, ou seja, no caso funcionário, deve receber a chave primária do conjunto de entidades do lado 1, que no caso é setor, como chave estrangeira. Ou seja, o código do setor ele passa a ser chave estrangeira da relação funcionário. Dessa maneira, sempre que eu quiser saber em qual setor que um funcionário trabalha, basta eu procurar esse código. Se eu quiser mais informações sobre esse setor, basta eu realizar uma relação do setor que está como chave estrangeira na relação funcionário com o código do setor que está estabelecido na relação setor.
Um exemplo de uma relação gerada, das tabelas geradas, está sendo apresentado, onde eu tenho um funcionário que ele vai ter o seu nome, o CPF, data de nascimento, data de início, além do código do setor. Mas qual setor é esse? Quais informações do setor? Isso está armazenado na tabela setor, para que não seja necessário se guardar todas as informações do setor de forma redundante em uma única tabela. O outro caso que temos é quando é necessário se realizar um mapeamento para uma relação muitos para muitos. Nesse caso, devemos criar uma tabela para poder representar o relacionamento. Então, um exemplo seria onde eu tenho uma relação que um funcionário pode trabalhar em muitos projetos e um projeto pode ter muitos funcionários. Nesse tipo de relação, onde a cardinalidade é muitos para muitos, sempre é necessário se criar uma nova relação. Então, para a entidade funcionário, se cria uma relação com todos os seus atributos, mantendo o seu atributo-chave. A mesma coisa para entidade projeto, crio todos os atributos necessários. E é gerada uma relação específica para poder representar o relacionamento. No caso, a gente pode gerar uma relação chamada funcionário-projeto, que ela vai ser responsável por representar essa relação trabalha em. Então, essa nova relação gerada, essa nova tabela gerada, ela vai conter um atributo artificial ou ela pode ser representada por uma chave composta, que no caso seria a chave estrangeira CPF do funcionário, que a chave primária do funcionário vem como chave estrangeira, a chave primária do projeto vem como chave estrangeira nessa nova relação. Então, teríamos duas opções para representar a chave primária, o atributo-chave dessa nova relação gerada. Gerar uma chave composta por código do funcionário e código do projeto, ou gerar um atributo artificial, no caso que é um código que vai representar o código dessa relação, o autoidentificador dessa relação. E essa forma de gerar um atributo artificial é algo comum nos termos comerciais atuais. Não é muito comum se observar chaves compostas, embora seja algo definido na literatura. E, além disso, logicamente, vai conter o atributo que existe na nossa relação. Então, data de início também passa a fazer parte. Então, o código do funcionário aqui é uma chave estrangeira que faz relação com o CPF. O código do projeto é uma chave estrangeira que faz relação com o código do projeto. Então, é gerada uma relação específica para poder se realizar esse mapeamento. Sempre que for muitos para muitos, vai se realizar uma nova relação. Pessoal, espero que a videoaula tenha ajudado um pouco a esclarecer as dúvidas. Qualquer dúvida que fique, não deixe de postar suas dúvidas no fórum. Um abraço e uma boa semana de trabalho.